Olá, meus amigos lotequeiros, tudo bem com vocês? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, espero que estejam todos bem, na paz, todos bem. A Loteca, mais um concurso aí do concurso, agora é o 1181, hein? Final de semana. Tô gravando o vídeo aqui na quinta-feira de manhã, a rodada se encerrou no concurso 1180, provavelmente acumulado. Houve algumas zebras, surpresas, né? Como sempre, deve estar acumulado esse concurso e deve passar dos 2 milhões. O 1181 que será realizado sábado, domingo, vai ter jogo na segunda-feira também. Tem jogo de segunda. Aqui eu vou falando os dias dos jogos. Vamos para cima desse concurso, acumuladão aí. Vamos lá. Vamos naquela adrenalina, né? Gostoso de jogar, né? De tentar buscar os 14. É difícil, difícil. O Brasil inteiro joga e acumula, né? Mas vamos lá. É assim, a gente arrisca. Vamos arriscar aí zebras, surpresa. Aqui a gente é 3 duplos, né? Que a gente joga. Jogo 1 aí, Campeonato Brasileiro, né? Vasco da Gama e Flamengo. Esse jogo é sábado, marcado para sábado às 18h30. O Vasco da Gama, ontem ele perdeu pro Ceará, né? 2-1, tava na grade, vem de derrota, tinha ganhado do Sport e vem de uma derrota pro Ceará. Já o Flamengo aplicou uma goleada ontem de 6-0 no Juventude. Tinha ganhado do Grêmio fora, o Flamengo vem bem. Mas eles vão ter jogos aí pela Libertadores, né? Não sei se o Flamengo poupa jogador ou não. Mesmo assim, ele é bem favorito. Até que ele prove ao contrário aí, eu vou de Flamengo, coluna 2 no jogo 1, né? Tá jogando muito bem o Flamengo. Jogo 2, Corinthians e Sport, também no sábado às 4 horas na Arena. Corinthians perdeu pro Fluminense, vem de 2 derrotas, hein? Vai jogar pressionado em Itaquera. Perdeu pro Fluminense, 2-0 ontem. E vem de derrota pro Palmeiras, né? Já vinha do empate também pela Sul-Americana, tinha perdido o Huracan. Não tá bem o Corinthians, está passando por uma crise, aí os jogadores vão ter que dar resposta. Já o Sport vem no Brasileiro, ele vem de derrota, né? Perdeu pro Bragantino em casa, né? E tinha perdido pro Vasco, pro Palmeiras. Vem muito mal o Sport. Essa provavelmente é a maior zebra do teste, né? E aí nós vamos de Corinthians, tá jogando em casa, tem que dar resposta. Eu vou jogar uma zebrinha aí, arriscar uma coluna do meio, um derruba lotequeiro, né? O Corinthians também não tá jogando bem, não dá pra confiar não. Pode o Sport complicar. O Sport na primeira rodada, vocês não esqueçam que ele empatou com o São Paulo no Morumbi 0-0, né? Foi uma zebra. Também pode empatar com o Corinthians, que não vem jogando bem. Então vamos de Corinthians, coluna 1 e um empatinho aí, coluna do meio. Pessoal, não deixa de dar um joinha, tá? Aí no vídeo aí pode ver que tem um polegar pra cima, um joinha. Clica nele, dá um joinha, se inscreve. Fortalece, pessoal, amigo, beleza? O jogo 3 aí é domingo, é o Vila Nova Série B, Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. O Vila que vem de vitória em cima do Papão, né, do Paysandu em casa, e uma derrota fora para o Curitiba. O Botafogo de Ribeirão Preto vem do empate em casa com o Atlético Goianiense. O jogo antes tinha perdido para o América, mas aí fora de casa, né? É um jogo bem difícil também, né? Botafogo e Vila Nova, jogo 3. Série B muito equilibrada. Vamos de coluna do meio. Vou ficar com um empate entre Vila e Botafogo de Ribeirão. Jogo 4, domingo, às 4 horas no Mineirão, Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro perdeu na Vila ontem pro Santos de 2-0. Tinha empatado com o Vitória, um jogo antes em Minas, né? Não tá bem não o Galo. O Galo tem que mostrar futebol, viu? Tá na hora já. Tem um grande elenco. Tá com 2 pontos no Campeonato Brasileiro, 2 empates e uma derrota. Pega o Botafogo, que empatou no Rio de Janeiro também, empatou com o São Paulo. Tinha perdido fora por Bragantino e tem uma vitória em casa contra o Juventude. Eu acho que o Galo vai dar uma resposta aí jogando em Minas perante sua torcida. E eu vou de Galo, coluna 1 no jogo 4. Domingo, às 4 horas no Morumbi, é o clássico Sansão, São Paulo e Santos. O São Paulo que houve os últimos jogos do São Paulo. O São Paulo vem de empate, 4 empates seguidos. 3 pelo Brasileiro, 1 pela Libertadores. Empatou com o Botafogo, Cruzeiro em casa, com o Botafogo fora, né? Tinha empatado com o Atlético Mineiro. O Santos ganhou ontem na Vila Belmiro do Atlético, 2-0.
Mas o Neymar saiu machucado, provavelmente vai ficar mais um tempo afastado, né? Não tá conseguindo jogar. As contusões não deixam. O Santos joga muito bem com o Neymar, parece que os jogadores ganham gás, né? E ele tá fora dessa partida, provavelmente. O Santos tinha perdido pro Fluminense fora e ontem ganhou na Vila, né? Vai pegar o São Paulo no Morumbi. Agora eu acho que esse jogo sem o Neymar, eu acho que o São Paulo também ainda não não fez um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Precisa também dar uma resposta perante a torcida, pode ser nesse clássico. Bem difícil. Mas eu não gosto de gastar duplo em clássico. Gosto de gastar em zebras. E aí não é zebra pra mim. Mas eu vou ficar com a coluna 1, São Paulo no jogo 5. Domingo, jogo 6. Domingo, às 6h30 da noite, Fluminense e Vitória. Ó, o Fluminense, vem bem o Fluminense do Renato Gaúcho, hein? Ele vem de 5 vitórias seguidas, tanto pelo Brasileiro como pela Libertadores, pela Sul-Americana, né? Ganhou do Corinthians ontem em Itaquera, tinha ganhado do Santos em casa, tinha uma vitória contra o Red Bull também em casa. Favorito também é outro. Ele e o Corinthians são os mais favoritos da rodada aí nessa grade, né? Vai pegar o Vitória, que vem de Vitória. Ganhou em casa ontem do Fortaleza, né? O clássico do Nordeste. Tinha empatado com o Galo em Minas. Tinha uma derrota pro Flamengo em casa. Né? Dos 3 jogos ele tem uma derrota só. Perdeu em casa. Empatou com o Galo e ganhou do Fortaleza. Esse jogo eu vou arriscar meu segundo duplo. Eu gosto de jogar zebra, né? Nas maiores zebras. Eu vou de Fluminense mandante favorito e o empate no jogo 6. Jogo 7, domingo também às 6h30. Fortaleza e Palmeiras, Campeonato Brasileiro, né? E esse confronto aí, acho que provavelmente eles podem poupar. Alguns times têm jogos no meio de semana pela Libertadores, Sul-Americana, né? E esse é um, o Palmeiras joga. Esse jogo é domingo, acho que na quarta o Palmeiras joga fora. Pela Libertadores, às vezes pode ser poupar jogadores, tanto ele como Fortaleza também, que está na Libertadores, né? Então pode ser jogos aí que com os times misto, né? Mas o Palmeiras vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Ganhou do Inter fora ontem, né? Tinha ganhado o clássico do Corinthians e ganhou do Sport também fora. O Fortaleza vem de derrota por Vitória, um empate com o Internacional e um empate contra o Mirassol. Tem só uma vitória no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Esse jogo 7 aí eu vou ficar de coluna do meio, eu vou de empate nesse jogo 7. Jogo 8 é a Série B, é o Atlético Paranaense contra o CRB. Esse jogo aí é domingo às 7 horas. Furacão jogando em casa. Furacão vem de uma derrota pro Cuiabá, uma vitória contra o Criciúma e tinha ganhado também do Paysandu fora. Em casa ele ganhou do Criciúma, ganhou fora do Paysandu, perdeu pro Cuiabá. O CRB vem de 3 vitórias seguidas, hein? Ganhou do Atlético fora, ganhou da Chape em casa e ganhou do Fortaleza pela Copa do Nordeste também de 1-0 fora. É um joguinho também aí que muitos vão de Atlético Paranaense, né? E eu vou arriscar meu terceiro duplo, buscando também uma surpresa. Eu vou de Furacão coluna 1 e empate no jogo 8. Jogo 9, Série B. América Mineiro e Goiás às 20 horas. Em Minas Gerais, ó a Ameriquinha aí. A Ameriquinha vem de derrota pro Remo fora de casa. Perdeu de 2-0. Ganhou do Botafogo de Ribeirão 1-0 em casa no penúltimo jogo e vem de uma derrota pro Remo. O Goiás vem de vitória contra o Operário lá no Paraná, fora de casa. Tinha ganhado em casa também do Amazonas. O Goiásinho tá bem. Jogo duro, Série B, hein? Jogo 9. Jogo 9 aí eu vou ficar de empate entre América e Goiás. Jogo 10, Bragantino e Cruzeiro. Esse jogo também domingo às 20h30 lá em Bragança Paulista, no nosso interior de São Paulo. O Bragantino foi lá no Recife e aprontou, ganhou do Sport, hein? É um dos jogos que eu peguei seco, coluna 2. O Bragantino vem de 2 vitórias, ganhou em casa do Botafogo, ganhou do Sport fora, tinha perdido pro Fluminense um jogo que estava empatando até o final. O Bragantino, é duro o Bragantino, hein? O Cruzeiro vem muito mal, todos sabem, né? O Cruzeiro vem de... Os últimos 5 jogos do Cruzeiro são 3 derrotas, 1 empate e só uma vitória. Ganhou em casa do Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. Tem um grande elenco, mas não tá dando entrosamento, não tá dando liga. Vai até Bragança pegar o duro Bragantino. Mas pode arrancar um pontinho lá, um empate.
É o que eu vou fazer no jogo 10. Eu vou de empate. Já joguei meus 3 duplos, né? Pudesse jogar mais um duplo, eu ia de Bragantino e empate. Mas não vou jogar muito, jogar R$12. Tá ótimo. Então eu vou ficar com a coluna do meio no jogo 10. Jogo 11, Novo Horizontino e Criciúma, Série B. Esse jogo é segunda-feira, hein? Segunda de feriado. Feriadão segunda tem jogo. Às 7 horas, Novo Horizontino em casa. Novo Horizontino bateu na trave para subir para a Série A, né? Bom time, Novo Horizontino. Ele empatou com o Coritiba ontem, com jogador a menos, um bom tempo do jogo. Segurou o empate com o Coritiba. Nos últimos 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. Em casa ele ganhou do Volta Redonda de 1-0. E fora ele empatou os 2. O Criciúma vem de 2 derrotas. Perdeu para o Atlético Paranaense, fora de casa, e em casa também perdeu para o Operário. No jogo 11 aí, vamos de Novo Horizontino em casa. Forte Novo Horizontino. Dá para ganhar esse joguinho aí, né? 1-0 aí e ganha o jogo Novo Horizontino. Jogo 11, coluna 1. Jogo 12, Bahia e Ceará. O Bahia joga hoje, né? Hoje é quinta que eu tô gravando. O Bahia joga hoje lá em Minas contra o Cruzeiro, então ainda não jogou na rodada. Vai pegar o Ceará. O Bahia vem de empate contra o Mirassol, né? Tinha ganhado pela Libertadores do Nacional fora de 1-0. Empatou com o Santos na Vila. Joga hoje com o Cruzeiro, vamos ver o que dá. O Ceará tá bem também. O Ceará não tá mal não. O Ceará ganhou do Vasco em casa. Perdeu fora pro Juventude e também ganhou do Grêmio em casa. Vai ser um jogo duro, hein? O Ceará também acho que vai jogar na semana que vem. Deve jogar pela Libertadores. Talvez poupe alguns jogadores. Esse clássico do Nordeste aí eu vou ficar com a coluna do meio no jogo 12. Pessoal, deixa um joinha aí, hein? Não esqueça do joinha, beleza? Deixa um joinha para fortalecer. Porque o jogo 13 aí, Grêmio Internacional, tá marcado para sábado às 21 horas. Lá no campo do Grêmio. O Grêmio tomou um sapeca do Mirassol 4-1. Nossa, o Grêmio não vem bem. O Grêmio no Brasileiro são 3 derrotas, né? 3 derrotas do Grêmio. O Grêmio tá com 0 ponto na classificação. Deixa eu ver, não. Não, o Grêmio tem 3 pontos. O Grêmio tem 3 pontos. Tem 3 pontinhos. Ele perdeu pro Mirassol, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Ceará. Ele tem uma vitória contra o Atlético Mineiro lá na estreia, né? E 3 derrotas seguidas. Pega o Internacional. O Internacional que empatou com o Palmeiras em casa. Empatou não, perdeu, né? Foi 1-0 o Palmeiras ontem. Perdeu em casa o Internacional. Agora vai pro Clássico. Tinha ganhado do Cruzeiro de 3-0. O Inter é clássico. O Clássico eu não acho que tem favorito. O Inter vem no melhor momento, né? Também vai jogar pela Libertadores. Talvez poupe alguns jogadores. Eu acho que é a hora do Grêmio dar a resposta perante a sua torcida. Posso buscar, entre aspas, uma surpresa, né? É clássico, mas o pessoal vai muito de Inter nesse jogo. Mas o Grêmio joga em casa. Não vai ter favorito, não. O técnico do Grêmio caiu também. Pode dar um up aí pros jogadores. Eu vou de coluna 1 no jogo 13, Grêmio. Futebol, tudo pode acontecer, né, pessoal? É acumulada essa loteca 1181. Vai vir acumulado uma bolada aí, hein? Jogos sábado, domingo, segunda. Esse joguinho fechando a grade do jogo 14, Série B, Remo e Coritiba. Esse jogo é segunda-feira, às 9h30. Também é um jogo de segunda. Deixa eu confirmar que segunda-feira. Remo e Coxa. O Remo ganhou do América Mineiro, hein? O Remo veio de vitória. Tinha empatado com a Ferroviária. Remo em casa é bem forte. Pega o Coritiba. O Coritiba pelo Brasileiro. O Coritiba também vem ele empatou com o Novo Horizontino ontem, mas vem de uma vitória fora de casa contra a Chape. Esse é aquele jogo Série B, 2 times equilibradíssimos, né? Eu vou arriscar uma coluna 2. Eu vou de Coxa, no fechando a grade no jogo 14, Coritiba. Tá aí, galera, meus 14 palpites da loteca 1181, que deve estar acumulada, né? Porque eu tô gravando agora de manhã, ainda não sei. Mas pelos jogos aí, provavelmente acumulada. 3 duplinhos, né? Vamos pra cima. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreve e deixa aquele joinha pra fortalecer. Falou, fui.